Acadêmico Pedro Henrique Almeida dos Santos. Doutora Francisca Giane de Medeiros Aquino. Apresentação. Acadêmico Pedro Henrique Almeida dos Santos. Disciplina. Estágio curricular obrigatório 1. Área de concentração. Metodologia de ensino. Tema. Processo de alfabetização e letramento. Esta pesquisa teve como área de concentração a metodologia de ensino que, utilizada de maneira incorreta, pode provocar déficit na aprendizagem. O tema abordado pela pesquisa é o processo de alfabetização e letramento, que nessa fase de ensino é muito importante, pois através dele começa o processo de aprendizagem infantil, servindo como base para outras etapas do ensino básico e fundamental. O estágio é uma forma de preparar o acadêmico para a área que pretende atuar, ou seja, no sentido desta disciplina, sala de aula. Durante o estágio, é possível observar a dinâmica e a prática de aprendizagem professor-aluno. O estágio poderá fornecer essa vivência prévia do que irá acontecer após a conclusão da licenciatura do acadêmico. O tema abordado pela pesquisa foi o processo de alfabetização e letramento, que nessa fase de ensino é muito importante, pois através dele começa o processo de aprendizagem infantil, servindo como base para outras etapas do ensino básico, né? Ensino básico, ensino fundamental e o ensino médio, e posteriormente o ensino superior. Justificativo. Eu coloquei uma citação, conforme julgue, 2012, página 122, o processo de alfabetização no ambiente escolar deveria ocorrer entre 5 e 7 anos, que foi a idade em que eu comecei a turma que eu estagiei, foi dessa idade, de 5 a 7 anos de idade. Isso devido à capacidade de experiência de vida de qualquer criança com esta idade. O estágio serviu como base para compreender questões como a evasão escolar acontece, tendo como embasamento pesquisa bibliográfica e a vivência do estágio. Durante o estágio, eu tive contato com as crianças de 5 e 7 anos de idade e eu pude ter um contato com a realidade delas. Algumas elas se evadem da escola devido ao trabalho dos pais. Eles têm dificuldade de estar levando as crianças devido ao trabalho e as crianças acabam perdendo aula e a aprendizagem delas acaba sendo prejudicada devido aos pais, né? Dando continuidade, o presente projeto de estágio aborda o tema o processo de ensino e aprendizagem entre professor e alunos dos anos iniciais do ensino fundamental. Foi elaborado durante a disciplina Estágio Supervisionado 1, Ensino Fundamental, anos iniciais, e tem como objetivo socializar o estudo realizado desta temática escolhida, a partir das observações feitas durante o período de estágio da escola. Objetivos. Eu tracei como objetivos aprender o funcionamento da instituição de ensino fundamental nos anos iniciais. Lá eu pude compreender como é o funcionamento da escola, o horário, a rotina, o que é repassado aos alunos. Eu também pude compreender a atuação dos professores e professoras regentes e a distância participativa. Conheci também os dados sobre o processo de alfabetização e letramento, o objetivo que eles tinham lá de ensinar as crianças de idade entre 5 e 7 anos. E o objetivo de aprendizagem, desenvolver cognitivamente o individual de cada aluno. Lá eles têm um trabalho de desenvolver as crianças, tanto na parte coletiva quanto na parte individual. A temática que foi utilizada durante o meu estágio foi o folclore brasileiro. Foi uma semana com essa temática. Então, durante o estágio, a temática que foi abordada foi essa. Aí utilizando de brincadeiras, de lendas,
exercícios que envolviam a temática do folclore brasileiros, juntando o conteúdo programático que tinha específico para elas. Fundamentação teórica. A alfabetização e letramento consiste em aplicar métodos e práticas voltadas ao ensino dos códigos linguísticos utilizados atualmente, conforme de 2012, página 121. Alfabetizar é ensinar a ler e escrever. Escrever é uma decorrência do conhecimento que se tem para ler. O ponto principal do trabalho é ensinar o aluno a decifrar a escrita e em seguida aplicar esse conhecimento para traduzir a sua própria escrita. Durante o estágio, né, eu pude observar, né, que é ensinado os códigos linguísticos, tanto a escrita, tanto números quanto letras, o alfabeto em geral, né? É voltado para isso, né? Para a criança ter o primeiro contato com o código linguístico. Metodologia. O estágio é fundamental para o professor pôr em prática metodologias desenvolvidas durante os estudos acadêmicos, através do estágio. Eu obtive uma boa referência de como atuar em sala de aula e desenvolver práticas e metodologias buscando a inclusão social e participação coletiva de todos os alunos e os demais componentes da escola. Durante o estágio, eu tive contato com os professores e eles foram me ensinando as metodologias que ele usa para que todos os alunos possam aprender e participar da aula. Observação. Fiz uma pequena observação da escola, né? Ela conta com 11 docentes, sendo que 44% estão com idade entre 26 e 35 anos de idade, 11% entre 46 e 65, todo sexo feminino, residente no bairro do Murici, que é um bairro daqui da cidade de Portel. Foram feitas essas observações aqui. A carga horária deles é em torno de 40 horas semanais. Roteiro de entrevista. Bom, né? A disciplina que estava sendo cursada lá na escola era cultura popular brasileira. O assunto era lendas do folclore brasileiro. Os objetivos de aprendizagem foram de fornecer o conhecimento da cultura brasileira, visando enfatizar o que é folclore, por meio da exploração de histórias e lendas, com o objetivo de estimular a imaginação e a criatividade das crianças. As vivências de estágio. Iniciei o estágio fazendo observação da turma, dos professores, fiz uma breve entrevista para melhor elaborar um plano de aula que abordasse a temática em que a turma estava seguindo, que seria a Semana do Folclore Brasileiro. Elaborei um plano de aula conforme as diretrizes que estavam anexadas à turma para aquele mês e abordei o tema folclore brasileiro. Durante a entrevista, a professora ela repassou que seria a Semana do Folclore Brasileiro, já teria já uma programação para as crianças. Então eu só obedeci o que já tinha sido planejado para aquela turma. Bom, aqui estão as referências que eu usei no trabalho acadêmico. E eu termino deixando essa frase em latim: ações, não palavras.